Então o tema da nossa escola hoje é o homem segundo Deus. E aí nós vamos tratar de masculinidade, liderança e maturidade. Meu desafio é, nesses minutos que nos faltam da escola dominical, passar tudo aquilo que você precisava saber durante a vida inteira. Que Deus me ajude, né? Então, eu vou tentar pontuar e correr. Porque, na verdade, essa aula ela tem um desafio, irmãos. Que é justamente fomentar no coração dos homens o desejo de se aprofundar pelos temas bíblicos e, quem sabe, nós começarmos ou reforçarmos aí um discipulado, né, que a gente já tem feito com alguns homens, mas para toda a igreja. Nesse estudo, nós estamos usando basicamente, além das escrituras, obviamente, dois livros. Esse primeiro livro aqui, que tem o título O Mundo Precisa de um Pai. Isso aqui é um programa, na verdade, para discipular de homens, tratando de assuntos que nós já mencionamos aqui na devocional e que vamos mencionar aqui na escola de hoje. E um segundo livro, que foi usado também para material aí, é esse, O Homem Bíblico, que é um livro também bem didático, bem gostoso de ler, e que já trabalha com aqueles princípios que nós já trabalhamos com os homens, principalmente nos encontros de casais. Lembra lá dos 3 P's? Basicamente é isso. Porém, somando esse, nós acrescentamos mais um P. Mentor o seu serviço. Então, além dos 3 P's lá que você já conhece, nós vamos relembrar. Nós vamos te apresentar. Gente, vocês estão até pálidos. Relaxa aí, respira aí. Eu estou falando que é de um cruzado, mas é tranquilo. É escola dominical, pode ficar em paz. No culto que o negócio é pior. Que aí, mas... Olha lá. Então são baseados nisso. Então vamos lá. O homem segundo Deus. Eu vou só pontuar. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1. Vai ter que ser assim, ó. Ligeirinho, tá? Porque senão eu não consigo passar o conteúdo. Pastor, mas depois nós vamos voltar nesse assunto. Vou. Mas vamos lá. Hoje nós temos que só pontuar para pelo menos, eu sei que você dificilmente vai gravar, obviamente, mas você ouvindo, uma hora esse negócio vai fazer sentido na sua cabeça. Gênesis 1, 27. Gênesis capítulo 1, verso 27 vai dizer assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Você já sabe que é isso, que é a questão dos atributos. E a imagem de Deus os criou. Ponto e vírgula. O que ele criou? Homem e mulher os criou. O homem, segundo Deus, é homem. É macho. Alguma tradução vai trazer assim: que criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus criou, macho e fêmea. Em dias que as pessoas têm tentado modificar esse princípio de gênero, a Bíblia apresenta tão somente 2 únicos gêneros: macho e fêmea. E por mais que toda a estrutura do mundo tem feito um esforço tremendo para dizer que existem outros gêneros, biologicamente falando, querido, não tem gêneros além desses 2. Ou você foi criado menino, ou você foi criado menina. Você pode até mudar toda a lataria. Tá? Vai continuar sendo o carro que saiu. Ou como, eu não sei muito, tem algum mecânico aí, vamos lá. O chassi vai ser de Fusca. Mesmo que você arranca a lataria inteira e põe uma BMW agora sobre aquele chassi. Você pode mudar toda a lataria. Corta fora, coloca, puxa ali, põe para cá, injeta aqui. Muda toda a lataria, mas vai continuar Fusca.
Estou sendo claro ou não? Porque Deus te criou ou homem ou mulher. Então, a primeira coisa que você tem que saber, para ser um homem segundo Deus, se você nasceu menino, você é menino, você vai morrer menino. Toda a sua genética. Nada muda. Segunda coisa, o homem segundo Deus foi criado para dominar. Veja aí o verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele o quê? Domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O 28, parte final, né? No meio do versículo 28, ele diz, abençoe, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra. Aí agora ele diz, dominai, ou antes, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pela terra. No capítulo 2, o verso 15 é dito, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para fazer o quê? Cultivar e guardar, ou seja, exercer domínio. Deus te chamou para dominar, irmãos. O homem segundo Deus é um cara que foi chamado a dominar. Você chama lá, ó, o Juninho. O Juninho casou, 52 anos. Casou. Já estou contando o final da história. Geralmente eu falo que ele está com 40 e poucos anos, né? 52 anos ele casou. Aí casou lá, a mulher do Juninho chegou para ele assim, Juninho, queimou a lâmpada da cozinha. Aí ele falou assim, ai, morro de medo disso. E agora meu pai morreu, o que vai trocar agora? Meu amigo, Deus chamou para dominar. Você não nasceu sabendo, mas você vai aprender. Não existe nenhuma área da vida humana que você não possa aprender. Você tem que dominar. Pareceu uma barata. A mulher do Juninho chamou ele, ó, tem uma barata. Ele falou, meu Deus, o que eu faço agora? Você vai dominar. Se era para dominar o peixe no mar, os répteis, meu amigo, uma barata não é nada. O homem, segundo Deus, ele sabe que foi criado para dominar. Porque se você for pagar tudo, você está enrolado. Você tem que dominar. Inclusive aprender a dominar a criatura que Deus te deu. Nós vamos chegar lá. Terceiro, você foi criado, o homem segundo Deus foi criado para se relacionar com Deus. Essa é a primeira e a maior autoridade que você tem que aprender. Gênesis capítulo 2, verso 16 diz, e o Senhor Deus, que é o nosso Criador, lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem. É um princípio de autoridade que infelizmente esse homem quebrou. Mas nós somos criados para nos relacionar com Deus, para saber que Deus está acima de nós. É o texto lá de 1 Reis, capítulo 2, verso 1 e 2. Né? Davi falou, eu estou morrendo, eu vou para o caminho de todos os mortais, ser homem, guarda os preceitos do Senhor, para andar nele. Tema Deus, ame a Deus de todas as coisas. Nós somos criados para isso. Quando nós, por conta do pecado, nos tornamos independentes de Deus, sabe o que você faz? Você estraga tudo. Ah, pastor, mas eu conheço um monte de gente que não é crente, está bem sucedido. Bem sucedido no quê? Vê a família desse infeliz como está. Vê lá quantos remédios esse louco toma. Vê se ele tem respeito de alguém. E outra, mesmo que ele ganhou o mundo inteiro, a Bíblia chama ele de louco, porque perdeu a sua
perdeu a sua alma. Sinônimo de sucesso do homem segundo Deus é o relacionamento que ele tem com Deus e não o sucesso que ele tem nesse mundo temporário. Porque riqueza vem e vai. E tem muita gente que tem sucesso profissional, mas você olha para a família do cara, está destruída. Você olha para o relacionamento conjugal dele, ele é o rei do gado, de tanto chifre que tem. O que adianta isso, meu amigo? Mas eu sou rico. Isso, põe no caixão. Vai levar? Tem como levar? Seu maior sucesso é a riqueza na presença do Senhor. Porque você foi criado para se relacionar com Deus. O que mais? Você foi criado não só para dominar, mas para gerenciar a obra da criação. Se o pessoal da dengue tem que ir lá passar na sua casa para falar para você que você tem que tirar o lixo da sua casa, meu amigo, você está sendo um péssimo gerente da criação. A moça da dengue tinha que chegar lá na sua casa e falar assim, nossa, quem me dera todas as casas de Araraquara fosse igual à sua. Você fala, eu sou o gerente da criação. Pronto. O bueiro da frente da sua casa, a calçada da sua casa. Tudo. Ontem eu recebi um presente, né, no Dia dos Pais. Meus filhos foram lá e ajeitaram toda a calçada da minha casa. Que nem casa minha não é, você sabe disso, é alugar. Mas foram lá, pintaram, deixaram uma graça. Obrigado, viu, meninos? Mas por que eles têm esse zelo? Um negócio que nem é nosso de patrimônio. Porque eles estão aprendendo desde sempre que eles têm que gerenciar aquilo que Deus deu para eles. Você não consegue gerenciar nem sua caixa de ferramentas, é. Você abre a gaveta, Juninho não sei, Juninho abre a gaveta, casou, 52, 53. Bem, não sei que cueca que eu uso. Não sabe gerenciar nem a roupa dele. Porque minha mãe já deixava tudo na cama. Agora eu casei, você não põe na cama, o que eu faço? Ô criatura, você não gerencia nem a cueca que você usa, cara. Deus te criou para gerenciar a obra da criação. Olha a importância. Mais um princípio. Você foi criado, homem segundo Deus. Você foi criado para procriar. Veja aí Gênesis 1, 28a. Um 28a diz, e Deus os abençoou, tinha acabado de criar um homem e mulher, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 23. E disse o homem, esta é afinal o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada, por isso eu deixo o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja que Deus, dentro dessa ordem de crescer e multiplicar, não é para você sair e ter filho com 200 mulheres, não. A Deus mandou multiplicar, pastor. Por isso que eu tenho aí uma banda aí, de mulherzada aí. Eu não casei com ninguém, mas eu tenho 12 filhos já. Isso
mostra que você não entendeu nada. Deus mandou você crescer, multiplicar, mas dentro de um relacionamento monogâmico. Deixa, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une. O que está escrito aí? A sua. Singular. A sua mulher. É importante dizer isso nos dias que nós estamos vivendo, né? O padrão de Deus de gênero é homem, macho e fêmea. E o padrão de inclinação sexual é só uma. Só existe um padrão heterossexual. Deixa o homem e se une a quem? A sua mulher. É monogâmico e heterossexual. Não existe outro. O homem, segundo Deus, ele entendeu isso. Pastor, mais uma? Só tem um monte aí, pastor. Mas esse é o princípio. E se eu escolhi errado? Problema seu, cara. Agora aguenta. Se você escolheu errado, seja homem. Seja homem de falar assim, escolhi errado. Fazer o quê? Aguenta agora. Você não é homem? Então vai. Por isso que a Bíblia diz, primeiro você tem que deixar pai e mãe, para se unir, para tornar. Hoje a gente inverte o negócio, você já quer tornar antes de deixar pai e mãe, e aí não pensa direito, né? Pensa só naquilo, e aí acaba ficando com aquela que talvez não fosse a melhor escolha. Mas e agora, pastor? Agora, meu amigo, aguenta. Até o fim. Vai até o fim. Ai, pastor, mas o que a Bíblia diz aí. Mas se eu quiser largar dela, tudo bem, pode largar. Só que não vai casar com mais ninguém. Vai chupar o dedo o resto da vida. Jesus diz, vai se tornar eunuco por causa do reino. Ah, é? É. Ah, então é melhor ficar casado com ela mesmo? Isso, então reconcilia com ela. Pronto. Agora você falar isso no contexto mosaico que nós temos aqui, meu Deus do céu. Só que nós precisamos começar a consertar de novo. Para as próximas gerações. Essa geração nossa já está, o trem já está de tal forma que ninguém nem sabe mais o que é. Tem mãe que tem 3 filhos, cada filho de um pai, e tem hora que confunde os pais. Ai meu Deus, entreguei o filho errado. O negócio está feio. Mas nós precisamos consertar isso com os nossos filhos para a próxima geração voltar ao padrão. Seria, né? Deu o filho do Marcão pro João. Porque hoje o Marcão não é dia dele ficar com a criança, é hora o outro. Confundiu. Tá assim, gente. Cuidado. Mas Deus te chamou para procriar. Então, em Deus, escolha uma mulher que vai ser sua auxiliadora. Case. Hoje você fala para os meninos aqui, os meninos, credo, arrepia. Vai casamento, arrepia. Tem casal que tem 50 pets. Vocês não vão ter filho? Não, ai, dá muito trabalho. E você não deu para seu pai e para sua mãe? Criar filho é a pior coisa que existe na vida, irmãos. É o negócio mais difícil que tem. Mas é o grande desafio da nossa existência. Para cumprir aquilo que Deus, inclusive, disse. Você foi criado para isso. Me glorifique nisso. Me glorifique na educação dos seus filhos. Ah, mas tem uns que não tem, pastor. Eu até quero ter filho, mas não engravido. Aí é com Deus. É Deus que abre e fecha a madre. A Bíblia não fala de outra forma. E aí Deus vai fazer um milagre se ele achar que deve fazer um milagre. Mas você casou para procriar. Vamos caminhar.
Você existe para glorificar a Deus. Vamos lá para Deuteronômio agora. Vai um pouquinho mais para frente aí. Levítico, Número, você vai achar aí. Deuteronômio. Capítulo 6. Verso 4. Ouve. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, nas tuas portas. O que nós sabemos aqui é que dentro dessa característica simbólica da literatura judaica, Moisés está dizendo, olha, você tem que amar a Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, toda a tua força, ou como o Novo Testamento vai dizer, com todo o teu entendimento, naquilo que você faz, naquilo que você pensa, dentro e fora da sua casa. Sinal da tua mão e por frontal. Sinal da tua mão são os teus atos, as suas realizações. Frontal, na sua fronte. Lembra? Ai, meu Deus, o Juninho bateu a fronte. Não é assim que você falava? Quando o moleque caía e batia a cabeça? Sua fronte. Seus pensamentos. É o mesmo princípio lá de Apocalipse sobre a besta, a marca da besta. A marca da besta vai ser o quê? A marca na mão direita ou na fronte. Não é isso? Está lá? Ai, vai pôr um chip na mão, um chip na testa. Dá vontade de bater num crente que fala um trem desse. Não entendeu nada. A marca da besta vai estar nos seus atos, no seu modo de pensar. Nas suas atitudes, no seu modo de pensar, como esse mundão aí. Ah, o pastor falou lá, negócio de homem segundo Deus lá, mas eu não concordo. Isso é marca da besta. Porque se a Bíblia está dizendo e você não concorda, é porque você já abraçou o cão. Olha que cena, uma besta abraçando o cão. Aí é mais ou menos isso. Ou seja, é colocar as suas atitudes de acordo com o mundo, com um padrão antibíblico. É colocar o seu pensamento segundo o ensinamento da Barbie e não o ensinamento de Deus. Tudo bem? Vai lá ver. Qual que é o tema da nossa aula hoje? O homem segundo Deus. Se a gente trouxesse aqui o homem segundo a Barbie, seria outros princípios. E talvez você conheça mais eles do que o da Bíblia. Esse é o problema. Mas nós estamos tratando do homem segundo Deus. Você existe para glorificá-lo. Com os seus atos e com os seus pensamentos. Tudo que você planejar tem que glorificar a Deus. O que mais? Você foi designado para liderar a esposa e a sua família. Gênesis 2:24, por isso deixa o homem, pai e mãe, para lá. Vamos lá, volta para Gênesis lá. Gênesis 3:16. O pecado, infelizmente, já entrou aqui na história. E aí nós temos... Verso 16 nos diz assim: E a mulher lhe disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da gravidez, consequência do pecado sobre a mulher, em meio de dores dará à luz a filhos. E o último consequência aí: o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Há uma designação para a liderança. Você vai lá para Efésios, capítulo 2, que vai tratar da submissão da mulher. Inicialmente diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos,
como a igreja é submissa a Cristo, porque ele é o cabeça. É ele que foi designado para liderar. Problema de hoje, né? Com a influência aí, feminismo, anarquismo social, barará, as mulheres. Ai, eu não preciso de homem nenhum. Verdade, você não precisa. Ninguém nunca disse que você precisava. Só que Deus te criou para viver dentro desse contexto. E chamou o homem para ser o cabeça, o líder. Só que o Juninho não foi preparado a vida inteira para ser. Aí a mulher do Juninho agora que governa. Juninho, já faz 2 horas que você está jogando no PlayStation. 52 anos já, hein? Foi quando ele casou. Vou passar de fase agora. Vai tomar banho. Eu tomei semana passada. Tá vendo a história que nós estamos vivendo? Ô, criatura, você foi designado para liderar. Agora, vai ser fácil? Não, por isso que é dominar a criatura. Porque não é fácil. Aí se você não escolheu bem também, volta lá naquele ponto anterior. Não escolheu bem, o problema é seu. Você teve tempo para ver se a mulher ia ser cristã, temente a Deus, submissa, se ela está direcionada à sua missão. Se você não escolheu, velho, aí agora vai gemer. Mas isso não impede o princípio bíblico de que Deus te designou para liderar. E quando você faz direitinho, a mulher tem prazer em te seguir, cara. Pode ter certeza disso. Haja como homem para você ver se ela não vai ter prazer. Porque ela faz, porque você não faz. Só que ela faz reclamando. Nossa, fulano, olha, banana, não vai nada. Ela fala para a mãe dela, para a avó dela, para a vizinha da esquerda, para a vizinha da direita. Ela fala na igreja, na reunião da SAF, ela pede oração por você. Porque o que ela quer, o que ela mais deseja é que você assuma a sua liderança. Vamos lá, senão não dá tempo. Além de ser designado para liderar a esposa e a família, ser exemplo para a esposa e para os filhos, você também foi designado para proteger, promover e prover. Lembra dos 3 P's? O 4 P é o que está ligado à liderança. E aí a gente diz, para presidir. Para ficar fácil, em vez de falar liderança, para ficar fácil os 4 P. Deus te chamou, homem, segundo Deus, para presidir, para proteger, para promover e para prover. O que os homens de hoje têm feito? Nada disso. E é por isso que estamos vivendo a sociedade que estamos vivendo. Daqui a pouco a inteligência artificial vai comandar tudo. Já tem casa que o pet é que manda. Ai, tá na hora de sair com o Lulu, Juninho. Você não viu? Olha lá, ele já tá lá ó, raspando a portinha. Tá. Quem determina os horários agora é o Lulu. Cuidado. Designado para proteger, promover e prover. Isso nós trabalhamos em outros momentos, só você conferir aí os textos aí. E chamado para ser padrão, para ser modelo. Você vai para Timóteo, 1 Timóteo, para Tito, você vai encontrar sempre essas mesmas observações. O homem de Deus, inclusive para ele exercer liderança na igreja, ele precisa saber governar a própria casa.
ele precisa ser padrão dos fiéis, ele precisa ser modelo na sociedade, ele precisa ser reconhecido como um homem de fato, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Ou seja, ele tem que ser modelo. Tudo bem? Esse aqui é o raio-x do homem segundo Deus. Na sequência aqui, nos 6 minutos que me faltam, eu quero enfatizar 3 pontos desses, ou pelo menos sintetizar esses 9 pontos. São 9? 3, 6, 7, 8, 9. É isso. Esses 9 pontos em 3. Então, primeiro, você foi criado para se relacionar com Deus. Mesmo com a desobediência do homem, Deus promoveu um plano de redenção e reconciliação. Marcos 1, 14, 15 diz: arrependei-vos e crede. Você precisa se arrepender que você é um pecador miserável, sozinho você não dá conta, e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Romanos 5 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. É Cristo que nos justifica. Se você não se dobrar aos pés de Jesus, irmão, você não vai entender. E você não vai desfrutar do verdadeiro relacionamento que você precisa ter com Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para quê? Para a glória de Deus. Eu não estou em tempo aqui para a gente abrir, tá? Mateus 11, 28. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor, não aguento ser homem. Vai para Jesus. Vai para Jesus. É nele que você vai ser preparado. Ah, pastor, mas eu peco. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Olha só que maravilha. Então, eu fui criado para me relacionar com Deus. E eu, então, preciso ir aos pés do Senhor Jesus. Somos chamados para glorificar a Deus como homens, vivendo em comunhão com Deus, segundo as características da masculinidade bíblica. Esse é o primeiro ponto, sintetizando pelo menos 3 pontos dos 9 que nós já vimos. Segunda coisa que eu preciso falar para você antes de ir embora. Nós somos designados para liderar. Fomos chamados para presidir. Deus concedeu funções diferentes aos homens e às mulheres. Não se trata de incapacidade das mulheres ou machismo, mas apenas funções que respeitam o modo como Deus nos criou. Nós somos diferentes na aparência, na maneira de agir e no comportamento diante das circunstâncias. É natural, é biológico. Gênesis 2,15, nós vemos que Deus chama o homem para dominar e cuidar e liderar antes mesmo de Eva. Cumpria, de modo a glorificar a Deus, os mandatos antes do pecado. Tanto social, cultural e espiritual. Foram chamados para liderar, tanto na questão de família, tanto na questão do domínio da criação, do trabalho, quanto também exercer a gerência sobre aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Ainda tratando da designação para liderar, como líder, o homem cristão, ele deve aceitar estar debaixo de autoridade. Os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, você vê que o primeiro mandamento é: não existe nenhum outro Deus além dele. Todos nós estamos debaixo da autoridade divina. E se você não se prostra diante dessa autoridade, você não tem como passar para o seu filho, que o seu filho também tem que obedecer a você. Não terás outros deuses diante de mim. Reconhecer essa autoridade. E ao mesmo tempo, o verso 12 dos 10 mandamentos diz: honra o teu pai e a tua mãe. O problema da nossa geração é que os filhos não honram o pai, não honram a mãe, porque não estão aprendendo e porque os pais às vezes estão ausentes. E se ele não consegue honrar pai e mãe, ele não consegue honrar a Deus.
Presidir ou liderar significa você estar debaixo da autoridade de Deus e ensinar isso para os seus filhos, para a sua família. Você é o sacerdote do lar. Você é o pastor da sua casa. Você tem que tomar a iniciativa e liderar a própria vida. Quando Paulo está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, ele diz: tende cuidado de vós mesmos, antes de pastorear a igreja que Deus vos confiou. Pastoreai a vós mesmos. Dentro dessa liderança, você tem que liderar a si próprio. 3. Liderar a sua esposa, liderar a sua família e liderar o seu trabalho. Dentro da função que você tem, não importa qual seja, dentro do seu trabalho, mas existem responsabilidades suas. Desde que você esteja no chão de fábrica, irmãos, mas existem responsabilidades suas. E dentro dessas responsabilidades, então, você vai comandá-la. É você que vai liderar. Conforme a posição que você tiver dentro desse contexto de trabalho, você vai continuar liderando, porque Deus te chamou para isso. Dentro ainda aqui, nós podemos pegar alguns princípios, né? Efésios 5, que diz que o homem tem que amar as mulheres, investir nela, proteger, satisfazer. 1 Coríntios 7, conceder o que lhe é devido. Veja, tudo isso é liderar. Este homem, segundo Deus, então ele lidera de modo a presidir, de modo a proteger, de modo a prover e de modo a promover. Os 4 P's. Tudo bem? Ótimo. E o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, sintetizando dos 9 lá, você foi chamado para dar exemplo. O homem, segundo Deus, é um homem maduro, com maturidade. Ele sabe tomar decisões e é exemplo disso. Nós definimos maturidade há um tempo atrás aí. Até os nossos adolescentes nós já trabalhamos com isso. O que é ser maduro? Naquela definição bem simplesinha que nós demos. Vamos lá, vamos ver que os adolescentes lembram aqui? O que é ser maduro? Então vai, o que é? Fazer o que se deve e não o que se quer. Ah, mas eu quero jogar PlayStation. Meu amigo, você tem que trabalhar para pagar a conta. Então o que você vai fazer? Você vai trabalhar. Maturidade é fazer aquilo que se deve e não aquilo que se deseja ou aquilo que se quer. O homem, segundo Deus, ele é maduro. Pastor, eu queria fazer tanta coisa, eu desejo tanta coisa, mas eu vou fazer o quê? Casei, estou com 3 filhos, então agora eu preciso fazer o que se deve. Não tem essa perspectiva volúvel. Não tem essa perspectiva volúvel. Ele é maduro. Maturidade, então, é fazer o que se deve de acordo com a função que me foi atribuída e não o que se quer. Presta atenção aqui que eu aumentei um ponto dessa definição. Maturidade é fazer o que se deve de acordo com a função que me foi atribuída e não aquilo que se quer. Maturidade é obedecer a preceitos revelados e não às inclinações, pulsões e desejos do meu próprio coração. Ser chamado para dar exemplo, irmãos, é agir de um modo intencional para servir de exemplo. Eu vou ter a intenção a cada dia de andar de uma maneira a dar exemplo para os outros. Intencionalmente. Não é um acidente, mas é intencionalmente. E aí nós temos vários textos aí para comprovar isso. Fechando. Resumo aí daquilo que nós vimos na devocional e no estudo. Resumo da responsabilidade do pai. Ser exemplo e discipulador dos filhos. Ser fonte de segurança e resposta, o protetor, o promovedor, o provedor. Produzir capacidade de julgar nos filhos, segundo o padrão
de moral e ética bíblico. Ser propulsor através do incentivo e a motivação. Você não está em competição com o seu filho. Você é o mestre dele. Concluindo, o homem, segundo Deus, deve exercer a sua masculinidade, segundo o padrão e as funções que o próprio Criador determinou desde o Éden. O homem, segundo Deus, deve liderar a sua vida, sua família e as realizações, tudo para a glória de Deus. E o homem, segundo Deus, deve ser padrão para os demais, dando exemplo de maturidade em todas as áreas da vida: espiritual, intelectual, emocional, social, física, profissional e financeira. Que Deus te faça um homem segundo o padrão dele mesmo. Amém?